tradição da Chrysler com os sedãs é muito grande, década de 20, 30, 40, alguns sedãs bastante famosos. Hoje vamos falar de 300C, já falamos de um recentemente, há alguns meses na verdade. Esse aqui está no topo da cadeia alimentar, é o SRT8. Essa versão traz o Hemi 6,1 litros com 425 cavalos e esse estilo fenomenal, cheio de agressividade. Saudações pessoal! Este é o Chrysler 300C SRT8. A gente olha para esse carro e é interessante que nos Estados Unidos a classificação dele é large, ou seja, carro grande. Dá uma olhada no tamanho do carro, uma outra coisa bacana, entre eixos também, que é outra característica que define muito conforto, muito comodidade. Bom, nessa época tínhamos a Daimler Chrysler, ou seja, a Chrysler pertencia ao grupo Daimler e, portanto, esses carros dividiam plataforma e outras peças, né, dividiam componentes com modelos da Mercedes-Benz. O 300C, por exemplo, ele traz muitos componentes dos Mercedes classe E e também da classe S da Mercedes, inclusive suspensão. Ou seja, eles conseguiam mesclar todo esse estilo norte-americano de carros que a gente gosta, né? Motor V8 esse estilo quadradão, que é um negócio que chama atenção no 300C, esse meio que carro de gangster, assim, esse estilo bem próprio, tanto que ele fez muito sucesso com os rappers, né, na época, com uma comodidade, digamos, algo até mais formal quase da Mercedes-Benz. Então é interessantíssimo o 300C por conta disso. E a versão SRT8 então aumenta essa experiência algumas vezes, porque aí a gente vai ter um carro que, além do estilo e tudo isso que eu falei, vai ter também uma agressividade, uma tocada mais forte, realmente um desempenho bastante aprimorado. O 300C ele foi apresentado em Detroit inicialmente, no salão, e a ideia era prestar uma homenagem ao clássico 300 da década de 60, que é um carro muito bacana. Foi um dos primeiros carros que chamou muito minha atenção quando era criança, folheando 4 rodas, Chrysler 300C. Acho sensacional, ainda não gravamos com um, ele tem os faróis quase na vertical, enfim, é um carro muito bonito. Baseado nisso, eles falaram, pô, vamos trazer esse conceito de volta em um carro grande, confortável e que tenha um estilo. A gente sabe, eu falei na cabeça do vídeo que a Chrysler foi conhecida, Saratoga, New Yorker, eles escreveram a história deles em modelos, em sedãs confortáveis, em sedãs luxuosos. E logicamente veio a divisão esportiva e falou, beleza, vai ter tudo isso, a gente vai botar uma pimenta justamente debaixo do capô, já vou mostrar daqui a pouquinho. E o que é bem legal desse carro justamente é uma característica geral, então ele é um carro grande, como eu falei no início, um carro comprido, largo, mas não é tão imenso, mas sem dúvida é um carro grande em termos gerais de tamanho. Destaques que eu acho bem bacana, a frente com esse conjunto óptico eu acho ele é até meio intimidador, tanto no sedã quanto na perua, eu acho fantástico. Esse símbolo da Chrysler, né, que parece meio Bentley, assim, com essas asas, né, eu acho também muito interessante. Seguindo por aqui, uma coisa legal da versão SRT8, que aquele que nós andamos não tinha, ele traz um wide body. Não que seja um carro tão musculoso, mas ele tem uma musculatura própria, a gente nota isso aqui atrás. Ele tem o paralama alargado, ou seja, ele é um carro mais forte, justamente para abrigar essas rodas de 20 polegadas, essas rodas da Alcoa, essas rodas SRT forjadas e tal, com o sistema de freios da Brembo, que também é bastante otimizado. E esse desenho todo termina aqui na parte traseira. Ele parece um carro de videogame, cara. Quem joga GTA, tal, vê uns carros diferentes. E justamente essas traseiras, essas lanternas verticais, então ele tem uma sobriedade na traseira que também fecha todo esse desenho de uma maneira muito peculiar. E logicamente, além de falar da parte externa, tem que falar da parte interna desse carro, que é muito legal. Olha só tamanho, altura desses bancos, né? Muito conforto, ou seja, a pessoa podia acelerar de maneira confortável, né? Esse cheiro de couro, meus amigos, olha só, dá uma olhada, né, se não é chegar com estilo num lugar e, logicamente, roncando alto, né, no caso da versão SRT8. Olha só que comodidade, que carro simplesmente icônico, né, da marca. Eu acho que icônico é uma boa palavra para definir o 300C e especialmente o SRT8. Claro
que até fechou a porta automaticamente. Temos aqui um banco SRT, SRT8, a divisão SRT, divisão esportiva. Olha só esses bancos com acabamento muito legal, detalhe do couro mesclando também com alcântara, muito interessante. Vamos girar aqui, ó, SRT8, ele já te saúda. Aqui nós temos um volante, ao contrário do Challenger, aqui é um volante mais sóbrio, ó, 4 raios, ó o detalhe do logo que eu comentei. Temos um volante multifuncional para mudar estações de rádio e maravilha, ó, o detalhe ali, ó, das marchas. Também ele traz aqui algumas informações para o motorista. Um detalhe interessante também, a multimídia é muito parecido com o Mercedes, algumas coisas desse carro, né? Isso que é bacana. Aqui, detalhe da ventilação dos bancos, e aqui a transmissão de 5 velocidades. Também, ó, o modo de mudar é igual da Mercedes, né? Você sobe a marcha para a direita e faz as reduções para a esquerda. É igualzinho, cara. Essa transmissão Mercedes é bem interessante. E logicamente, né, a gente tem aqui uma comodidade. Você dirige até, olha a linha de cintura, a altura que ela fica aqui, ou seja, um carro para você curtir de uma maneira bastante própria. E logicamente com essa cavalaria toda que a gente vai ver agora. E aqui, se fosse um porta-joia, seria uma das joias, sem dúvida nenhuma, sem trocadilhos, né? O motor Hemi, um V8 6,1 litros, com 425 cavalos. Esse comecinho é só para ouvir o V8, né? Cara, que fantástico. V8 é aquilo lá, né? É uma música para os ouvidos. Uma coisa interessante do 300C é engraçado a diferença entre eles, né? Esse aqui, cara, fantástico. Esse aqui pro 300C que a gente andou recentemente, que era um motor V8 também, mas um motor menor, sem essa dinâmica toda de ser um SRT. Ou seja, é muito bacana porque você tem algo realmente forte, bem feito, bem pensado para performance. E é legal essa diferenciação, né? Você tem um V8, com licença, você tem um V8 mais convencional e um V8 mais forte, digamos assim, para performance. Isso é bacana, né? Isso é bacana. É incrível o coice, né, que ele dá, como é forte, cara. É muito interessante você notar o que quase 60 kg força média de torque significam. A gente às vezes fala muito de torque, de força, disso, aquilo, mas torque basicamente é força. E essa força que ele empurra o carro, que ele passa para as rodas, principalmente num carro que tem a tração traseira, como é esse aqui, puramente tração traseira, você tem, na verdade, muita força entregue de maneira mais abrupta nesse caso. A gente falou de F-150 Lightning com Supercharger. Eu lembro que eu gravei, a gente vai falar do... Eu lembro que eu gravei com Challenger, com Supercharger, SRT8 também, e é incrível esse motor 6.1, que é um motor elástico, e com Supercharger, cara, fica um negócio absurdo. E é engraçado você ver ideias diferentes de comportamento, né? Eu apresentei a matéria, falei que nessa época, como era Daimler Chrysler, então os Chrysler, eles têm muito de Mercedes. Então a gente tem aqui muita coisa mesmo nessa versão, que é uma versão, digamos, agressiva, né? Uma versão mais jovem, de suspensão da classe E, da classe S, ou seja, então é um carro cômodo para andar. Logicamente, rodas grandes não ajudam muito aqui no Brasil, mas de modo geral você vê que a suspensão dele, ela não maltrata, sabe, os ocupantes. Ela é uma suspensão mais amigável, né? Então você fala, pô, eu tô num carro aqui realmente com uma pegada diferente no sentido de conforto.
Isso é muito legal e é muito interessante notar que um esportivo ele também consiga te entregar conforto, né? Porque a gente sabe, a gente testa aqui na garagem vários tipos de carro e a gente sabe que muitas vezes um carro esportivo, ele tem uma suspensão mais esportiva, ele só te entrega esportividade. Ok, não é um problema, mas é legal um sedã grande como esse, que tem um baita de um temperamento apimentado, também conseguir te entregar conforto, né? Cara, e o V8 ronronando, meu, sensacional, cara. Às vezes eu paro só para ficar ouvindo isso, que é incrível, né? Olha, né? O câmbio de 5 marchas, logicamente, ele não é um câmbio PDK, né? Então aqui a gente tem um câmbio que vai te entregar esportividade na medida do possível, né? Tem a opção de modo manual, como eu mostrei, é idêntico, né, ao da Mercedes, ou seja, tem essa pegada também. Cara, mas muito legal, realmente. E o que eu gostei muito também é o conjunto desse carro. Eu tinha gostado do 300C, mas é interessante, você nota muito como existe uma diferença aí em acerto de suspensão, né? Aquele carro ele é mais molengão. Esse aqui, como eu falei, ele tem uma suspensão macia, ele é um carro confortável. Mas esse percebe que o ajuste de suspensão dele é um ajuste um pouco mais, com uma pegada um pouquinho mais, né? Não é bem assim, não é só conforto, né? E isso é interessante, né? Essa diferenciação entre as versões. Guiando os dois, deu para notar bem essa questão, né? Então é bacana, realmente. O 300C utiliza a plataforma LX, que é uma plataforma também usada para Dodge Challenger, com algumas diferenças, né, de tamanho e tal, mas basicamente é algo também usado por outros modelos. Então ele consegue mesclar muito bem a ideia do acabamento. O espaço interno é interessante, porque apesar de ele ser um carro grande, ele não é um carro enorme ou espaçoso, né? Isso é uma coisa que eu achei bem curioso. É curioso mesmo, né? O fato de não ser um carro espaçoso. Cara, esse som do V8 é música para os ouvidos, cara. E esses carros, na verdade, eles têm um desempenho bastante otimizado, viu? Em termos de aceleração, de retomada. Eles são carros que realmente te entregam, né, performance. Então não é só, putz, uma versão SRT8, que legal, vamos fazer algo aí que é um pouquinho mais forte. Na verdade ele entrega mais, né? Olha só, eu no mesmo dia eu tô gravando algumas matérias aqui, né? E daí andando na F-150 Lightning e depois nesse carro, e é engraçado porque você fala, pô, cadê o Supercharger? É Ford, não tem nada a ver, mas eu digo, a ideia do V8 em si, né? Essa é a ideia do V8, que é muito legal, né, cara? V8 é demais. E olha que interessante, esse V8 ronronando, eu acho que uma das coisas mais legais, cara, na minha opinião, uma coisa que me atrai muito, né, em motores V8 é esse funcionamento com essa regularidade, sabe assim, blá, 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 blá. Eu acho incrível. E claro, pô, é um motor grande, né? Então é um motor que tem bastante torque, é um motor que acaba te entregando muita força. E então eu imagino que se você rodar 120 por hora com esse carro, você vai estar numa rotação relativamente baixa, porque está sobrando o motor, mesmo com peso e tudo mais, né, da carroceria, que não é também nada de outro mundo. Eu acho que você consegue aí ter um conjunto que agrada muito, né, e ao mesmo tempo não vou dizer que pode ser econômico, né? Essa não é a ideia, nem o pensamento, principalmente nos Estados Unidos na época, principalmente o preço da gasolina, mas
Também, né? Pode ser uma ideia, né? Por que não? O câmbio bem escalonado também, são 5 marchas. E mesmo não sendo um câmbio moderno, assim, como a gente tem em esportivos atuais, você percebe que o câmbio, ele entende bem o que você quer, né? E tá no modo normal, né? Não coloquei aqui no manual nem nada. Mas olha uma marcha mais alta. Cara, fantástico. Fantástico. Esses RS... Esse até, pô, tô enrolando aqui a fala com esse V8 borbulhando, embaralhando. Esses SRT8, cara, são demais. Esse painel com fundo verde, é um charme, né? Uma coisa incrível. Realmente o 300C, nessa primeira geração, a segunda é bacana também. Essa primeira eu acho a mais legal de todas. É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. Grande abraço a todos. Vamos dar mais uma voltinha. Até mais. Tchau, tchau. Cara, incrível. E freios competentes também, né? Pelo menos para o uso normal. Um abraço, pessoal. Até mais.